Trump anunciou que possui agentes da CIA atuando internamente dentro de países da América Latina. E esses agentes já possuem autorização para interferir na política desses países. De forma oficial, ele deu nome aos bois, citando o caso da Venezuela. Mas tudo indica que o Brasil também está incluído nessa lista de países com agentes da CIA. Eu já falei isso em diversos vídeos anteriores. As operações que a Polícia Federal está fazendo no país de forma generalizada e principalmente mirando os cabeças é algo muito histórico, é algo muito único no Brasil, porque simplesmente você não vê isso acontecer há muitos anos. Desde a Lava Jato, a gente não vê uma operação dessa magnitude e principalmente focando os cabeças. Uma coisa é você fazer uma operaçãozinha para pegar 2, 3, 4 gato pingado, que recebeu 100 mil, 1 milhão, que já 1 milhão já parece até bastante, mas a gente está indo para casa das centenas de milhões, a gente está indo para casa do bilhão. O Buzeira, por exemplo, foi preso com esmeraldas de valor estimado de 1,7 bilhão de reais em casa. Você entende a ordem de grandeza? Você entende quanto de substância ilegal você tem que vender para chegar nessa cifra? Você entende quanta operação ilegal você tem que ter no Brasil todo e até internacional para você ter esse grau de valor financeiro, já que ele foi pego com essa esmeralda, tinha mais 600 e poucos milhões, mais carros, ou seja, a gente está falando bem acima de 2 bilhões, quase 3 bilhões de reais. Isso é metade da fraude do INSS. Conseguiu compreender quão fundo a Polícia Federal está indo? E tudo indica que isso pode ter dedo americano. Eu vou me aprofundar nesse vídeo sobre isso e também vou contar para vocês o lado histórico, porque no passado, em eleições do passado aqui no Brasil, a CIA já colocou o dedo na balança. E não só no Brasil, no Chile, em outros países, no Panamá também, ou seja, em vários países da América Latina, os Estados Unidos já teve uma influência direta. E tudo indica que essa influência volta com força total. E o caso que está acontecendo dentro da Venezuela, dele ter anunciado que tem os agentes internos, tem dois grandes motivos e eu vi muita gente analisando que foi uma estratégia pouco inteligente, que ele não deveria revelar, já que é uma operação secreta. Eu acredito, e até reforçando por essa última fala do Trump, que a grande estratégia do Trump na Venezuela é não precisar fazer um disparo, ou o mínimo de disparo possível, é não colocar a vida de nenhum americano em risco. Me refiro aos soldados americanos. Por que eu me refiro a isso? Porque ele quer desestabilizar a cabeça do Maduro, ele quer fazer o regime se corroer e rachar por dentro. É essa a estratégia dele. E vamos ser sinceros, tá sendo cada vez mais bem sucedido. Por quê, Floriano? Porque basicamente o Maduro não dorme 2 noites em um lugar. Muitas vezes ele tá dormindo em locomoção, ou seja, saindo de uma ponta para outra da Venezuela, dentro de carros, trem e tudo mais, para ficar mais difícil se tornar um alvo. Ou seja, ele deve estar dormindo muito mal, vamos ser sinceros. Ele pode estar tomando até um remedinho, mas você dorme muito mal. Quando menos sono o indivíduo tem, mais insano ele vai ficando. Ou seja, as relações em volta dele ficam mais fragilizadas. E, obviamente, se você perceber pelas negociações que estão acontecendo, ele já ofereceu tudo que ele tinha, já teve outros indivíduos prometendo que, quer dizer, negociando para ele sair da Venezuela e fazer a transição para o governo que o Trump quiser, e mesmo assim o Trump não aceitou. Ou seja, isso são indicativos claros da instabilidade que está o governo Maduro neste exato momento. A Rússia e a China já pularam do barco, o Irã também já pulou do barco, e a gente tem essa prova porque uma das ofertas de negociação do Maduro foi: eu corto relação com esses 3 indivíduos para você me deixar em paz. Ou seja, você só pode anunciar isso se esses indivíduos não tiverem te garantido nenhum tipo de proteção, senão acaba a amizade, você concorda comigo? Então é exatamente esse o ponto. E agora a gente volta para a questão do Brasil. A gente tem essa evolução da Polícia Federal em vários pontos, e também tem uma coisa muito interessante acontecendo nos Estados Unidos. O Trump está recebendo mais informações, mais dados internos do Brasil. Como assim, Floriano? Tem um delator que veio da Venezuela e esse delator está reportando envolvimentos peculiares do Lula com a Venezuela, envolvimentos que podem criar uma ligação extremamente ilegal, chancelando uma campanha interna do Brasil para deteriorar completamente a imagem do Lula. E isso vai fazer um grande serviço em 26, mas considerando que a memória do cidadão, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, é muito curta, você tem que soltar isso
perto das eleições, mas querendo ou não, dá um frio na barriga, porque tudo indica que a reputação do Lula parou de piorar. E para a gente ganhar de forma drástica em 26, para realmente ter um efeito transformacional no país, a reputação do Lula deveria continuar caindo. Então vamos começar com o pé direito. Eu tenho que te convidar a curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para você sempre ser informado dos vídeos. Mas mesmo se você fizer isso tudo, o YouTube não é tão confiável. Então eu te convido para entrar no grupo do WhatsApp. Lá eu vou te enviar sempre assim que os vídeos saírem. E dessa forma você vai conseguir ficar extremamente informado. E quem está informado não vai ser enganado. Então faça a sua parte e entra agora aqui no grupo. E como eu falei, eu sempre ia tentar iniciar um vídeo, pelo menos por dia, com o preço do dólar. O dólar está caindo, felizmente e infelizmente. Felizmente porque os preços vão cair no Brasil, infelizmente porque isso não é por uma melhora estrutural do Brasil, e sim por umas questões que estão acontecendo internacionalmente. Ou seja, vai passar a impressão para a população brasileira que o governo está bom, porque os preços de algumas coisas vão cair por causa disso, mas na verdade a gente está indo para o precipício, principalmente considerando que o governo está gastando muito mais do que se ganha. E aí, querendo ou não, se torna uma grande oportunidade para você investir em dólar. Então eu estou lançando meu e-book, já lancei na realidade, Aprenda a Investir em Dólar começando do zero, custa apenas R$ 49. Você vai ter acesso a tudo que você precisa saber para investir em dólar, perfeito? Então clica aqui, o link está na descrição. Clica aqui e você vai ter acesso a esta plataforma com todo o e-book. E o e-book vai ter atualizações que já estão inclusas nesse valor. Ou seja, eu coloquei um valor extremamente acessível. E lembrando que esse valor vai ficar disponível nesse preço apenas até a gente adicionar as novas aulas. A gente vai colocar umas aulas te ensinando a abrir e mais alguns conteúdos, e aí depois que a gente adicionar isso, a gente vai aumentar o preço. E quem comprar agora já vai estar incluso. Agora vamos começar. Espero que você já tenha curtido o vídeo, se inscrito no canal, com o pé direito, meus queridos. Presta atenção nessas colocações aqui. O presidente Donald Trump chamou o presidente colombiano, Gustavo Petro, de traficante de drogas ilegais. Disse que os Estados Unidos cessariam pagamentos e subsídios em larga escala. Isso que já começa a estratégia dele de limpar a esquerda da América Latina. Lembrando, ele já limpou a Argentina, ele já limpou a Bolívia. Ano que vem, a ideia é limpar a Colômbia, limpar, talvez final desse ano que vem, a Venezuela também vai, e também vai o Brasil. Aí os outros vão de tabela. Lembrando que o Paraguai já está limpo, ou seja, o Paraguai já está dentro. Eu coloquei esses dois países que já que foram limpos, porque foi limpo na gestão Trump, ele com influência do Trump. Mas o Paraguai já está limpo, então tudo indica que ele vai fazer uma limpa para a direita na América Latina. Então preste atenção. A nação sul-americana. Vamos ver o que ele disse? Porque o presidente colombiano Gustavo Petro, segundo Trump, é um traficante de drogas ilegais que incentiva fortemente a produção em massa de drogas em campos grandes e pequenos por toda a... O único problema disso aqui é que o Trump não trouxe grandes provas, ou seja, ele não tem chancela internacional para fazer uma intervenção militar dentro da Colômbia, tá? Isso é ruim. Se ele quiser fazer uma intervenção militar, ele vai precisar de chancela internacional e principalmente interna dele. A questão do Maduro, ele já fez todo o trabalho, já tem chancela internacional, já tem chancela interna. Então fazer um ataque dentro da Venezuela hoje, ele não vai ser perseguido depois. Mas a Colômbia sim, então ele tem que melhorar essa estratégia para ele ir para a interferência militar, mas também existe uma linha de análise que indica que isso foi apenas uma forma de chamar o Gustavo Petro para sentar e negociar. Historicamente o Trump faz isso. Agora presta atenção nessa grande vitória do Trump agora. Bolívia, o candidato Rodrigo Paz foi eleito novo presidente do país em um segundo turno histórico. Depois de 20 anos governado pela esquerda, a Bolívia volta a ser liderada pela direita. Com quase 100% das urnas apuradas, o senador do Partido Democrata Cristão foi eleito com 54% dos votos. Ele venceu Jorge Tuto Quiroga, que ficou com 45%. É a primeira vez que as eleições vão para o segundo turno na Bolívia. Rodrigo Paz, de 58 anos, é um economista, filho do ex-presidente Jaime Paz Zamora. Ele tem como desafio tirar o país de uma grave crise econômica. Para isso, promete controlar os gastos públicos e promover uma verdadeira reforma do Estado. Bolívia...
Ou seja, simplesmente o Trump está conseguindo grandes vitórias na América Latina. E também ele está conseguindo que esses agentes lutem a favor dele. As máscaras estão caindo. Milei repercute denúncia sobre financiamento da Venezuela a Lula. Simplesmente tivemos lá nos Estados Unidos, já falei isso em outro vídeo, um delator que colocou o nome de Lula. E também tivemos uma entrevista agora com uma brasileira que conseguiu falar com esse delator e ele falou que já entregou provas em relação ao Lula. Eu vou trazer mais informações sobre isso no próximo vídeo, mas aqui você vê uma construção de chancela e uma construção de pílulas. Como assim? Pílulas de informação que vão ser lançadas em 2026. Tudo agora, essas informações, você não vai ter uma grande repercussão gigantesca. Tá tendo uma repercussão, mas muito nichada dentro da galera bolsonarista e da direita. A gente não conseguiu alcançar massa. Por quê? Não é interessante agora alcançar massa. A direita tem que se preparar para jogar isso na massa em 26. Lembrando, a população tem memória curta. Seguindo agora, Tesouro formaliza acordo de 20 bilhões de dólares com a Argentina. Entenda, isso aqui é uma forma de pressionar e mostrar que ser amigo dos Estados Unidos é extremamente lucrativo. E para ser mais direto, é 20 bilhões de dólares positivo para o país. Dessa forma, ele vai conseguir tirar a Argentina. A Argentina tem total capacidade para sair do buraco se tiver financiamento e uma jurisdição, um lado jurídico seguro. Se tiver segurança jurídica, você vai conseguir tirar. E o Trump sabe disso, então vai pegar a Argentina para utilizar como vitrine. Já está fazendo isso e tudo indica que vai ser extremamente bem sucedido, na minha humilde opinião. Dito isso, agora presta atenção em mais um capítulo da Venezuela. E a tensão entre Estados Unidos e Venezuela continua crescendo e o temor de um conflito aqui na América do Sul também aumenta. Depois das ameaças de Donald Trump, Nicolás Maduro acionou o plano de defesa do país. A informação foi divulgada pelo líder venezuelano nas redes sociais. Segundo Maduro, a medida foi tomada após a conclusão de exercícios militares em todos os estados do país e que tiveram como foco principal as fronteiras com a Colômbia, a Guiana e também o Brasil. O plano de defesa foi acionado depois dos Estados Unidos aumentarem a presença militar no Caribe e realizarem sobrevoos perto da costa da Venezuela. Donald Trump também confirmou que agentes da CIA, o Serviço Secreto Americano, já estão infiltrados no país sul-americano. A Casa Branca acusa o líder venezuelano de chefiar um cartel de drogas e afirma que as operações militares servem para combater o tráfico, o que inclui a explosão de embarcações no Caribe em águas internacionais. Hoje, Trump divulgou as imagens da explosão de um submarino que, segundo ele, estaria levando drogas para os Estados Unidos. 2 pessoas morreram e outras 2 foram resgatadas com vida pela Marinha. Os Estados Unidos afirmam que enviaram os sobreviventes para o país de origem sem citar qual. Interessante isso, porque esses sobreviventes podem falar muita coisa, não é mesmo? E não sai o nome, não sai o país de origem, ou seja, é mais coisa que está sendo engatilhada para o futuro. Entenda que tudo isso é um jogo informacional. Você tem que dosar a pílula no momento que você precisa, porque você está lidando com a população, e a população tem memória curta. Continuando. Troca de celulares, uma noite em cada lugar, oficiais do regime do Maduro entram em paranoia. E aí quando você coloca o Maduro para dormir mal, os generais dele para dormir mal, com medo de qualquer coisa, se você joga um estalinho, eu acho que metade da força do Maduro já vai de arrasta só por um infarte. Ou seja, a insanidade está reinando na Venezuela. E é exatamente esse o plano do Trump. Entende o seguinte, que antes eles já estavam com medo de ter agente da CIA, de começar um ataque bombardeio vindo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos passou um avião bombardeiro por cima da Venezuela, ele tem os aviões voando, tá fazendo exercício militar. Agora o Trump vai lá e anuncia que tem agente da CIA dentro da Venezuela. Isso só vai aumentando o nível de insanidade e paranoia da galera. Já começou, teve 2 generais ou indivíduos ligados ao Maduro que fugiram para os Estados Unidos e estão fazendo delação. Não é esse que eu citei do Lula, são outros que não saiu ainda nenhuma delação deles, mas eles estão lá nos Estados Unidos. Ou seja, cada vez vai ter mais informação e cada vez os Estados Unidos vai estar mais preparado para fazer um ataque certeiro. E aí, cada vez a sanidade do Maduro vai mais pro buraco, perfeito? Agora presta atenção nisso aqui, tá?
Porque o Trump tá tendo muitas vitórias até na América Latina, não teve grandes derrotas aqui. Uma das derrotas que a gente pode considerar de tabela, que foi uma derrota oficial, ele perdeu uma partida, vamos dizer, perdeu uma batalha, não perdeu a guerra, é que, querendo ou não, a forma que ele lidou com o Brasil até agora, ele fez a reputação do Lula parar de cair, que estava em um buraco eterno, parou de cair. Então esse não é uma vitória, isso é uma derrota numa batalha, mas não na guerra ainda. E em seguida a gente vai ver a atitude tanto do Bolsonaro quanto do Lula sobre isso. Mas antes, preste atenção nessa semi-derrota do Trump. Órgãos de imprensa de Israel informaram, a gente sai agora de Paris, vai lá para a faixa de Gaza, que as forças de defesa do país fizeram uma série de ataques aéreos em Gaza após terroristas atirarem contra integrantes das Forças Armadas israelenses em Rafah, no sul do território. O episódio representaria uma violação ao cessar-fogo estabelecido entre Israel e o Hamas. Agora há pouco, o exército de Israel informou que sofreu múltiplos ataques de militantes do Hamas na chamada linha amarela, onde as tropas militares passaram a se posicionar depois da negociação do cessar-fogo. Segundo o comunicado, o exército israelense foi alvo de uma granada lançada por foguete e de tiros de franco-atiradores. De acordo com o jornal Times of Israel, na sexta-feira, terroristas saíram de um túnel na área de Rafah e atiraram contra as tropas israelenses. Oficialmente, não houve feridos. Isso acontece em meio às acusações dos dois lados de que o governo de Israel e o Hamas têm violado o cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos. Ou seja, isso aqui é uma confusão. Aí, basicamente, após esse ataque, Netanyahu explodiu tudo lá. Só que tem um ponto. Já foi anunciado por Israel que ele está voltando à paz. Ou seja, ele tomou, explodiu, avisou que não vai tolerar tomar e parou de novo. Não, voltamos para a paz. Isso já é uma nova vitória do Trump se ele conseguir estender essa paz. Porque eu não acho que isso está sendo ordenado pelos cabeças do Hamas, tá? Esse ataque. Provavelmente são células individuais, que é assim que os grupos terror fazem, eles dividem células para você conseguir, se você impactar uma célula, não prejudicar a outra. Então você divide células dependentes e essas células podem estar ganhando vida própria, já com caos e com a dificuldade de comunicação do grupo, já que Israel simplesmente cercou tudo e todos, perfeito? Seguindo agora para a comunicação do Lula em relação à América Latina e os Estados Unidos e o Trump. América Latina e Caribe também vivemos um momento de crescente polarização e instabilidade. Manter a região como zona de paz é nossa prioridade. Somos um continente livre de armas de destruição em massa, sem conflitos étnicos ou religiosos. Intervenções estrangeiras podem causar danos maiores do que o que se pretende evitar. América Latina e Caribe também vivemos um momento de crescente polarização e instabilidade. Manter a região como zona de paz é nossa prioridade. Somos um continente livre de armas de destruição em massa, sem conflitos étnicos ou religiosos. Intervenções estrangeiras podem causar danos maiores. Ou seja, ele ali tá chorando, falando, mas aqui ele não atacou diretamente os Estados Unidos, isso é bem relevante, isso já é uma mudança. Mas em outros discursos ele começa a flertar com ataque, perfeito? E agora a gente vai para aquele tema que está relacionado diretamente com as eleições de 2026. Qual que é esse tema? Isso aqui em seguida a gente já entra na questão da CIA e do Brasil. Esse aqui é o tema, Isso aqui, amigos, se tiver uma escalada, tem capacidade de dissolver o Estado brasileiro se continuar nesse teor. Como assim, Floriano? Basicamente, você tem o PCC criando benefícios para a sociedade, você tem o CV criando benefícios para a sociedade, e isso tem potencial de colapsar o Estado, porque eles começam a arrecadar apoio popular. Isso pode não ter volta. Presta atenção nessas colocações. Chamou atenção na Operação Gordo foram as padarias. O Comando Vermelho fabricando pão a um preço muito mais barato que o da padaria do seu bairro, né? A padaria do seu bairro paga IPTU, paga energia, porque o forno é energia, né? Usa farinha comprada, o Comando Vermelho rouba a farinha, usa energia furtada da Light, né? E não paga IPTU. Resultado, o pão do Comando Vermelho é 35 centavos. Centenas de milhares de cariocas hoje consumindo o pão do Comando Vermelho e do terceiro comando. E até hoje a gente não sabe o tamanho real disso. Várias comunidades do Rio de Janeiro com aquele kit básico que a gente sabe: carvão, gelo, internet, né? O gás, o morador podia estar pagando R$96, está pagando 150.
Isso, para mim, era uma das maiores emergências do Brasil hoje, fazer com que o morador pague o preço justo pelo bujão de gás. O que me chamou a atenção... A questão do bujão de gás, aí é outro ponto. Mas a questão do pão, você entende que se tem uma padaria do seu lado, do CV, de qualquer organização, tá? De qualquer organização, ela tá vendendo pão mais barato. Você entende que a população vai gostar daquela padaria? E no momento que a Polícia Federal ou algum órgão do Estado fechar aquela padaria, a população não vai querer saber se o dono era X ou Y, ele vai querer só o pão a 35 centavos e não vai querer pagar 1,20, que é o preço de quando você tem que pagar imposto, comprar farinha, pagar funcionário, pagar segurança e tudo mais. Ou seja, e também pagar aluguel do lugar, porque provavelmente o CV ele pode ter conseguido alguma benéficia do lugar, pedindo uma retirada educadamente, o indivíduo resolveu ceder o lugar para ele. Ou seja, isso aqui você começa a arrecadar apoio popular. E as pessoas começam a cada vez virar mais escudo. E hoje no Brasil acho que é 35% a 25% do território brasileiro que é dominado por facção. Se você faz esse projeto de conquistar o coração desses indivíduos, a gente pode perder o Estado brasileiro, se tornar realmente uma anarquia, ou próximo disso uma anarquia não, mas é um Estado que não vai ser mais controlado pelo governo, um narco-estado, literal. E aí vai ter parte da população de bem que vai apoiar. Porque esses indivíduos estão dando acesso a pão, estão dando acesso a insumos. Consegue compreender o que eu quero dizer? Amigos, é muito complicado o que a gente está vivendo no Brasil e, infelizmente, o Lula tem cada vez, eu já falei isso em outros vídeos, na verdade eu falava o contrário disso em outros vídeos, a possibilidade do Lula ganhar era muito baixa e agora, segundo os dados e fatos que eu não esperava que iria ter, a probabilidade dele ganhar tá aumentando, tá? Não tô falando que ele vai ganhar ou que ele é o favorito de todos, como alguns indivíduos estão falando, mas tá aumentando. Por quê? Porque o Calma tá com dinheiro. O governo lança hoje programa com 40 bilhões em empréstimo para reformas de casas populares. Todo indivíduo que ganha menos de 9 mil reais, se eu não me engano, deixa eu ver, 9.500, 9.600, ó. Todo mundo que ganha, qualquer família que tem uma renda inferior a 9.600 vai poder ter um acesso a um financiamento de 30 bilhões de fundo social e mais 10 bilhões vão ser disponibilizados pela Caixa. Ou seja, vai ter uma galera pegando esse dinheiro para reformar a casa e tudo mais. Quem que tá assinando esse imposto? Quem que tá assinando essa entrega? Quem que a galera vai agradecer? Quem que vocês acham? Quem que a galera fala, caramba, esse é o melhor presente do Brasil? Entendeu? Vai fechar a conta, vai valer a pena, vai fazer o país crescer, vai deixar esse povo melhor do que tá? Não, vai apodrecer esse povo, vai deixar eles pobres para sempre. Mas como que você explica isso pro cara? Como que você explica para ele, esse dinheiro vai ser injetado, a inflação vai aumentar muito mais, seu salário vai cada vez valer menos, aí o empresário vai ter que pagar mais juros, ele vai ter que manter o seu salário bosta, ele não vai conseguir crescer, vai travar, daqui a pouco as empresas vão começar a quebrar cada vez mais, vai ter desemprego, isso vai prejudicar a sua vida. Ou seja, não vale a pena você pegar esse dinheiro, não vale a pena você votar nesse presidente por causa desse dinheiro. Como que você explica isso pro cara? Porque o cara vai duvidar, o cara não tem capacidade cognitiva para entender o que é inflação, como funciona, os ciclos da economia, como que a taxa de juros influencia na empresa, ele tem aquela imagem do patrão mau, entende? É isso tudo. Ou seja, é triste, mas esse tipo de coisa, de dinheiro que ele tá com disponibilidade, falam que ele tem mais de 100 bilhões para gastar em orçamento, em puxadinho que ele fez ali, obviamente vai endividar o país, jogar o país no buraco, mas essa é a realidade que a gente está vendo acontecer. Seguindo agora, vamos para a questão do Trump. Presta atenção nisso aqui, ó. Isso aqui é a estratégia do Lula com o Trump. Não acredito que vai dar certo. Deste encontro entre Donald... Só um detalhe. Por causa disso aqui, ó, a gente está cada vez mais dependente da boa-fé americana. Se o Trump largar a mão, ou se o Trump, por algum motivo, se aliar aos Estados Unidos, que eu acho, ao Lula, que eu acho quase impossível, não acho que isso vai acontecer, a gente tá lascado. Porque internamente a gente não tem organização da direita, a gente não tem uma estratégia clara, a gente não tem um cara para todo mundo mirar como um raio laser para ganhar força e capital político da direita, a gente não tem isso. Tá tendo muita briga ainda. Infelizmente tá tendo muita briga. Ou seja, a gente tá dependente dos Estados Unidos e da CIA atuar aqui, pelo que parece vai acontecer, mas o Lula tá tentando intervir, presta atenção. Trump e Lula... muito possivelmente na Malásia, não está acertado totalmente, mas está encaminhado, teremos uma reunião virtual entre as equipes do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e o chanceler brasileiro Mauro Vieira. Vai ser a primeira reunião técnica para começar a discutir exatamente como suspender o tarifaço extra de 40%,
que foi acrescida aos 10%, que é uma tarifa linear para todos os países. Como é que isso vai se dar? E a ideia é que quando os dois presidentes se encontrarem, possivelmente na Malásia, primeiro ele vai para a Indonésia, embarca amanhã às 10 horas da manhã, Lula tem agenda na Indonésia e depois na sexta-feira da Indonésia ele vai para a Malásia, onde vai participar daquela cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático. Lula, nessa conversa, quer deixar muito claro que o Brasil quer voltar a ter uma relação normal, comercial com os Estados Unidos e tentar tirar da frente qualquer componente político, né? É um objetivo claro de tentar isolar cada vez mais o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que vem atuando nos Estados Unidos. Ou seja, essa é a estratégia deles. Vai dar certo? Não sei. Mas o Bolsonaro está com certo receio. O Bolsonaro enviou o Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos para acalmar o Eduardo Bolsonaro, alinhar a estratégia com o Eduardo Bolsonaro, alinhar a retórica com o Eduardo Bolsonaro para as eleições de 26 e também entender qual que é a real influência do Eduardo no governo americano. Porque tem muita notícia, mas ninguém sabe o que exatamente está acontecendo. Além de tentar acalmar o irmão Eduardo, o senador Flávio Bolsonaro foi aos Estados Unidos com a segunda missão, determinada por seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. As pessoas que o visitaram nos últimos dias, Bolsonaro relatou que Flávio foi aos Estados Unidos também para buscar informações mais precisas sobre a recente aproximação do Lula e do Trump. O objetivo do filho mais velho, Jair Bolsonaro, foi colher informações junto a Eduardo e outras autoridades americanas para saber se a aproximação do Lula e Trump é para valer. Porque ele entende, se for para valer, a vaca foi pro brejo, né? A gente depende muito do Trump nesse exato momento. Flávio esteve com Eduardo em Washington, onde fica a Casa Branca, na mesma época que o chanceler brasileiro Mauro Vieira se reuniu com o secretário de Estado americano Marco Rubio. Até agora não tivemos pronunciamento, e sendo sincero, isso não é ruim, tá? Porque se não teve pronunciamento, quer dizer que a informação colhida lá, que com certeza foi colhida alguma informação, pode ter utilização estratégica, ou seja, você dosar a informação em momento específico. Isso é uma evolução, porque a direita normalmente pega a informação e joga, pega a informação e joga, pega a informação e joga. Não faz uma gestão informacional para você ter o resultado que você se espera, que é queda de popularidade do Lula e ganho de popularidade para a direita. Normalmente, ultimamente, não tem sido feito isso. Mas agora preste atenção nessas colocações aqui, ó. Lembrando que isso aqui é o UOL esquerdista. Trump virou manchete no Brasil anunciando que autorizou a CIA, os espiões americanos, a fazerem operações clandestinas dentro da Venezuela. É inusitado, porque você não avisa que você vai fazer alguma coisa secreta, né? Apenas se você quiser desestabilizar o país, que é o objetivo dele, né? A Venezuela detém as maiores reservas de petróleo do mundo. Quando você mexe com um... Aqui ele vai falar que tá mexendo com a Venezuela, vai aumentar o preço do petróleo, mas na real tá acontecendo o contrário, porque uma das possibilidades é que se acredita que os Estados Unidos vai domar a Venezuela e vai se tornar vai tornar a Venezuela um dos maiores produtores de petróleo do mundo, fazendo assim o preço cair. E o preço já caiu, o petróleo Brent, que chegou a bater 77, quase $80, já está a $60. Isso vai gerar uma deflação gigantesca, e isso é uma notícia boa e ruim. Boa, porque vai gerar uma deflação no mundo, isso é bom sempre, gerar mais acesso para as pessoas a insumos, mas é negativo porque vai cair o preço aqui no Brasil, já a Petrobras, já vou até anunciar no próximo vídeo, vai tombar o preço em 4,9% da gasolina e do combustível em geral aqui, isso vai cair na conta do Lula, isso pode ajudar ele demais nas eleições. Dito isso, agora vamos entender o que está acontecendo na questão da CIA. Eu já falei para vocês, já mostrei que a CIA vai atuar, está atuando na Venezuela, agora eu vou te mostrar o porquê que eu fiz a afirmativa que ela vai atuar no Brasil também. Presta atenção nesse vídeo. Trump autorizou a CIA a conduzir operações secretas na Venezuela. Tá, mas o que é e o que faz a CIA? A Agência Central de Inteligência foi criada em 1947 e fornece informações sobre as nações para o governo americano. Os agentes são focados na segurança nacional dos Estados Unidos. Eles coletam informações sobre países estrangeiros, fazem análises e conduzem ações, às vezes secretas, a pedido do presidente. E a gente se pergunta, será que essa é a primeira vez que a CIA interfere na política de países da América Latina? A resposta é não. Na verdade, a agência tem um longo histórico de interferências na região. Uma dessas, inclusive, aconteceu bem aqui no Brasil. Documentos mostram que a CIA acompanhava de perto a situação política do país quando João Goulart assumiu a presidência em 61. Assim sendo, declaro vaga a presidência
presidência da República. A interferência mais clara veio com a Operação Brother Sun. Os Estados Unidos chegaram a enviar um porta-aviões para apoiar o golpe que instaurou a ditadura de 64. No fim, a ação acabou desmobilizada. Segundo o historiador Felipe Loureiro, da USP, se ela tivesse se concretizado, seria a maior intervenção militar de uma potência estrangeira na história da América Latina. Em 54, a CIA atuou na Guatemala, ajudando na coordenação de um golpe de Estado no país. Apesar da operação ter sido considerada modesta do ponto de vista militar, ela resultou no fim do governo do então presidente Jacobo Arbenz. A CIA também tentou interferir em Cuba, num caso bem emblemático com a invasão da Baía dos Porcos. Um grupo de exilados cubanos treinados e dirigidos pela CIA atacou a ilha para derrubar o governo de Fidel Castro. Mas a intervenção acabou sendo um fracasso e os combatentes foram derrotados pelas forças cubanas. Já no Chile, a CIA teria investido milhões de dólares para deslegitimar o governo de Salvador. Essas são as operações que foram vazadas, abertas depois de muitos anos. As operações recentes que se especulam na mídia, em fóruns internacionais, é que a CIA agora trabalha muito com a gestão informacional. Ele adquire informações e solta essa informação para a mídia, como na minha especulação aconteceu no caso do INSS. E dessa forma ele influencia as eleições com a utilização de dados e fatos, utilizando, como está acontecendo em vários lugares, aí a questão das revoluções da geração Z. Isso tudo indica que é a CIA influenciando, jogando informação, sem precisar de ataque direto. Ataque direto só acontece em lugares como Maduro, que simplesmente é uma ditadura totalmente corrompida de instituições. O Brasil não se enquadra nisso. Ou seja, a influência do Trump no Brasil deve ser através da informação, e eu já adianto para vocês que já está acontecendo. Se você quiser continuar informado, se inscreva no canal, ative o sininho e também lembre de fazer o seu Pix para contribuir com o meu humilde trabalho, e tudo indica que agora o meu canal está monetizando, tá? Então eu estou extremamente otimista. E também, se você quiser se proteger desse governo catastrófico, pegue e compre o livro Investindo em Dólar para você aprender a se salvar dessa catástrofe que é o governo Lula. Um abraço e até o próximo vídeo.